E agora vamos então abordar um segundo tema, que eu vou tentar ser mais sucinto, porque também faz parte da questão que fez parte também dos vídeos da segunda temporada que eu mandei num mail, onde eu mandei várias hiperligações de vários documentos. E vamos falar então de um outro povo do norte da África, neste caso, que são os povos berberes, que chamam a si próprios Imazigan ou Amazigh, que quer dizer homens nobres ou homens livres. E isto é uma designação genérica para muitos povos do norte de África que falam as línguas berberes, que são línguas de origem afro-asiática. E estima-se que existam ainda hoje entre 58 a 75 milhões de berberes que falam berbere entre Marrocos e a Argélia, embora também possamos incluir entre as tribos berberes os tuaregs, que é um povo que vive no Sahara, basicamente. Os berberes é um povo que já existiam na antiguidade. Ou seja, por exemplo, um dos primeiros estados berberes, aliás, dois estados berberes que existiram desde a antiguidade, a par da República de Cartago, que nós já falámos aqui e vimos num daqueles primeiros documentários, que era uma República Fenícia do norte da África, com capital na atual Tunis, havia dois estados importantes no norte da África. O reino da Numídia, atualmente na Argélia, e o reino da Mauritânia, que não é a Mauritânia de hoje que aparece no mapa, que está muito mais a sul. O reino da Mauritânia antigo correspondia à parte ocidental da Argélia e Marrocos. Daí é que vem a designação mouros. Mouros não representa árabes, representa os habitantes da Mauritânia. E essa designação já existe desde a época de Roma. Ora, esses dois estados, o reino da Mauritânia e o reino da Numídia, foram dois estados, a par da República de Cartago, que podemos dizer os três grandes estados do norte da África na antiguidade. Como sabem, Cartago foi destruído em 145 a.C. Depois a Numídia continuou, porque combateu ao lado de Roma, e a Numídia desapareceu como Estado no século I depois de Cristo, quando o imperador Augusto integrou o território do reino ao Império Romano, e o mesmo aconteceu também com o reino da Mauritânia, que também em meados do século I depois de Cristo foi integrado ao Império Romano, que daí fez as suas províncias do norte da África. Obviamente, os berberes do norte da África vão fazer parte do Império Romano, vão ficar romanizados ou parcialmente romanizados, e os outros berberes, como os tuaregs, vão continuar a viver no deserto e vão continuar a ser ameaças para Roma. Por isso, Roma, também no norte da África, tinha uma série de fortificações militares ao longo de uma certa linha que defendiam os territórios do Império dessas incursões de berberes do deserto do Sahara. Entretanto, quando o Império Romano começou a cair, no século V, estes príncipes berberes do norte, romanizados, muitos deles começaram a criar os seus próprios reinos, independentes, principados, e o poder de Roma foi se enfraquecendo cada vez mais, até que depois, a partir de 429-30, temos a entrada dos vândalos
estavam na Península Ibérica e que entretanto passaram para o Norte da África e que conquistaram a cidade de Cartago, criando o seu próprio reino. E então entre o século entre 430 até cerca de 553, o que nós vamos ter são guerras constantes entre os vândalos e os vários estados berberes que existiam no Norte da África. E em 551-52 o Império Bizantino decidiu reconquistar o território do Norte da África. Eles destruíram os vândalos com a ajuda de berberes, que eram cristãos, e depois criou-se uma situação entre o 552-53 até cerca de 639-40, quando chegam os muçulmanos, em que basicamente os berberes e os bizantinos, que tinham combatido juntos, basicamente para destruir os vândalos, acabam também por ter várias questúnculas internas. O Império Bizantino também nunca conseguiu restabelecer plenamente a sua soberania sobre o Norte da África, e estes príncipes e reis berberes vão continuar a governar os seus estados. Até que em 630-40 temos a entrada das forças muçulmanas a partir da Líbia, em direção à Tunísia, à Argélia, Marrocos, que eram habitadas por vários estados, berberes cristãos. Estes berberes cristãos, na sua grande maioria, vão resistir ferozmente à conquista muçulmana e só em 704, 705 é que os exércitos muçulmanos conseguiram a pacificação plena do norte de África. Ora, obviamente que depois do desaparecimento destes reinos, vamos dizer assim, cristãos, o território que corresponde, vamos dizer assim, à Argélia, à Tunísia, a Marrocos, ficou sob controle direto, como é óbvio, do Império Muçulmano. Como é óbvio. Mas para fazermos aqui um ponto, já agora vou dar-vos aqui algumas referências históricas acerca de estados berberes que existiram na altura da queda de Roma. Já falámos aqui da Numídia, já falámos da Mauritânia, e temos aqui depois vários territórios, como por exemplo Zenata, Sanjara, Kabila, eram alguns desses reinos berberes. Depois da conquista muçulmana, houve dinastias berberes extremamente importantes que governaram partes do mundo muçulmano. A primeira grande dinastia de origem berbera que governou no mundo muçulmano, ou melhor dizendo, que governou a zona da atual Tunísia, foram os Zíridas. Os Zíridas governaram o território da atual Tunísia mais ou menos entre 973 a 1148 d.C. Outra dinastia berbera importante na Argélia de hoje, os Amadidas, governaram esses territórios entre 1014 a 1152. Uma dinastia extremamente importante de origem berber marroquina foram os Almorávidas, que governaram tanto Marrocos como o Al-Andalus, ou seja, a parte da Península Ibérica muçulmana, entre o ano de 1040 a 1147, foram depois substituídos por outra dinastia de origem berbera, os Almohadas, que também governaram o Marrocos e o Al-Andalus entre 1147 a 1248. Depois temos outras dinastias. Outra dinastia importante na zona da Tunísia foram os Áfsidas,
que governaram o território entre 1229 a 1574. Outros foram os Ziânidas, que governaram a partir de Tlemcen, que é uma cidade na Argélia, entre 1235 a 1556. Uma dinastia de berberes importante de Marrocos foram os Marinidas, que governaram Marrocos entre 1248 a 1465, ou os Vatácidas, que também é uma outra dinastia berber que depois governou Marrocos entre 1471 a 1554. Obviamente, como eu disse aqui, os berberes resistiram à conquista militar muçulmana, apesar de depois eles terem integrado no Império. Mas os berberes eram cristãos. E as primeiras expedições muçulmanas feitas para a zona do Maghreb aconteceram entre 642 a 669. Lá está, foi agora um bocadinho atrás no tempo. E estas entradas dos muçulmanos no Maghreb levou a que também se expandisse por defeito a religião islâmica, a religião muçulmana. Obviamente, como se diz, os berberes resistiram inicialmente, até que em 703 depois de Cristo, a última mulher, berber, a rainha Caína, foi derrotada na Batalha de Tabarca e, fundamentalmente, os berberes ficaram completamente submetidos aos árabes e, eventualmente, a cultura berber cristã acabou por desaparecer, porque depois, entre o século VIII, IX, X, houve uma conversão maciça das populações berberes ao Islão e o próprio cristianismo do Norte da África acabou por desaparecer. Uma outra dinastia importante que governou também de origem berber, que governou estes territórios, temos os Aglábidas, que foi uma dinastia que governou a zona da Tunísia até 909. Depois, na zona da Argélia, temos os Rustamidas, que foi uma dinastia berbera local que governou também partes da Argélia entre 761 a 909. E depois a grande dinastia que saiu do norte da África foram os Fatimidas, que começaram na zona da Tunísia e eventualmente expandiram-se e assumiram o controle do Egito, fazendo um Estado que durou considerável tempo, até ao século XII, em que depois eles foram conquistados por outra dinastia, os Aiúbidas do Saladino. Obviamente que os povos berberes também estão muito ligados à história da Península Ibérica, porque, como se lembram, foram precisamente na invasão da Península Ibérica entre 711 a 713, grande parte das forças muçulmanas que entraram na Península Ibérica eram precisamente forças berberes que estavam ou que tinham sido recentemente convertidas ao Islão. Contudo, nos anos de 740, 750, na Península Ibérica, os próprios berberes revoltaram-se várias vezes contra as autoridades muçulmanas e houve repressões violentas desses movimentos de revolta contra a autoridade central dos governadores muçulmanos da Península Ibérica. Por último, os berberes ainda hoje existem em partes da Argélia, de Marrocos, não tanto na Tunísia, ainda existem também alguns grupos tribais na atual Líbia. Obviamente que estas tribos berberes são tribos que vivem em pequenas comunidades, em pequenas aldeias. Os berberes resistiram, alguns, no século XIX, à conquista francesa,
principalmente na Argélia, mas a resistência também durou pouco. Em Marrocos, eles também resistiram um pouco aos franceses e aos espanhóis, mas em 1912 Marrocos foi dividido entre os franceses e os espanhóis, e devido a essa divisão houve uma grande revolta berbere comandada pelo Abdelkrim, que tentou expulsar as forças coloniais francesas e espanholas, mas não teve sucesso, e a revolta acabou por ser esmagada em 1921, 22, e depois, durante a guerra da Argélia, entre 1954 e 62, como sabem, foi a guerra que levou à independência da Argélia de França, os berberes apoiaram a independência, mas também pediram autonomia linguística, cultural, dentro daquilo que vai ser a nova Argélia, e a zona de Kabil, que é uma região no sul da Argélia, é uma região que tem grande tensão ainda hoje com o governo de Argel, no norte, por causa precisamente da questão de ser aí que se concentram o maior número de berberes, e dentro desses berberes há aqueles que entendem que os berberes têm direito a ser um Estado independente e que não têm que fazer parte de um Estado como a Argélia. Mas isto é uma facção. A outra facção lida relativamente bem com estar integrado na Argélia. A maior parte dos berberes de hoje vive na zona de Cabilia, na Argélia. Também vive na zona do Atlas, das montanhas do Atlas, nas bases das montanhas do Atlas. Também vivem no Val de Sus, em Marrocos. Depois também há grupos que ainda vivem no norte de Marrocos, na zona do Rif. Há também alguns grupos berberes que ainda vivem na zona da Tripolitânia, ou seja, na atual Líbia, e a grande comunidade do Magreb, sim, de origem berbere, são precisamente os tuaregs, que vivem na sua grande maioria no norte do Mali, principalmente em volta da cidade de Timbuktu, mas também há grupos de tuaregs no Níger, em Burkina Faso, e que são nómadas, ainda hoje, como eram no passado, e que vivem fundamentalmente de trabalharem no deserto, serem pastores, rotas caravaneiras, etc. É verdade que os berberes têm uma cultura própria e há uma grande diáspora de berberes pelo mundo. Ou seja, nós encontramos descendentes de berberes na Bélgica, na Holanda, em França, fundamentalmente. É onde eles se destacam mais. Mas também encontramos berberes no Canadá, berberes nos Estados Unidos, ou seja, há uma grande diáspora de descendentes de povos berberes, tanto pelo continente europeu como pelo continente norte-americano. Depois, os mapas, as línguas berberes, presentemente, estou aqui a ver um mapa. A maior parte das línguas berberes que estão vivas falam-se o Tuareg, pronto, que é uma língua que se fala fundamentalmente no sul da Argélia, no norte do Mali, no Níger, pronto, que é o idioma dos Tuaregs. Depois temos um outro núcleo linguístico que ainda se fala na atual Mauritânia, que são os Sanhaja, que também se fala atualmente, algumas deste idioma fala-se também em Marrocos e no Senegal.
Temos também grupos berberes no Egito, que falam o Siwi, que é um outro grupo tribal, é um outro idioma, berber, vamos dizer assim. E temos depois os grandes focos de berberes, é em Tlemcen, na Argélia, são os Zaianes, os Zenatas, os Rifianos, de Marrocos, os Moçabitas, da Argélia também, os Berberes de Djerba, que falam o idioma berbere, os Kabilas, que são da Argélia, que são berberes, os Xenini, que são tunisinos, os Shaoi, Shaoi, vamos dizer assim, argelinos, ou seja, tudo isto são dialetos berberes que se falam na Argélia, na Tunísia, em Marrocos, na Líbia, na Mauritânia e também em muito menor grau no Egito. Obviamente que os berberes, ao longo da sua história, tiveram os seus próprios deuses, tinham um panteão de deuses próprio, antes da entrada do Islão, evidentemente. Depois receberam influências dos gregos, dos fenícios, do judaísmo, da religião grega, da religião egípcia antiga, mesmo de religiões da Península Ibérica. Todos esses deuses, em maior ou menor grau, na antiguidade, foram cultuados pelos vários povos berberes antigos. Depois da entrada de Roma e concretamente depois da entrada do cristianismo, como já aqui falámos, os berberes converteram-se ao cristianismo, ou seja, eles praticavam o cristianismo, e depois da conquista muçulmana, basicamente o cristianismo foi substituído pela religião muçulmana, que na sua grande maioria eles praticam, embora ainda haja pequenos grupos de berberes que ou praticam o judaísmo, principalmente em Marrocos, ou pequenos grupos que mantêm uma ligação ao cristianismo ainda na Tunísia, na Argélia, em Marrocos, mas isto já não é o cristianismo original do norte da África, ou seja, já é um cristianismo que foi introduzido nestes territórios quando estes territórios se tornaram colónias, seja de Espanha, de França ou da Itália. Ou seja, estes restos de cristianismo que ainda é praticado em algumas comunidades de berberes, já não é o cristianismo berber primitivo que existia na sequência da queda de Roma e que foi erradicado. E aliás, a partir do século XIV já não há qualquer tipo de registro de prática de cristianismo no norte da África. Ou seja, se o Islão entrou no século, a partir da segunda metade do século VII, entre o século VII e o século XIV, o cristianismo do norte da África, praticado pelas comunidades berberes, foi basicamente erradicado e suplantado pelo Islão, voltando só mais tarde, já no século XVIII, XIX principalmente, quando Marrocos, a Argélia, a Tunísia e outros territórios passaram a fazer parte de impérios coloniais, nomeadamente o Império Colonial Francês, que reintroduziu o cristianismo. Então, o cristianismo que hoje em dia é praticado por algumas comunidades berberes é um cristianismo europeu resultante da colonização. Já não corresponde ao cristianismo primitivo praticado pelos antigos berberes antes da conquista muçulmana. Em relação a houve alguns berberes importantes na história da humanidade. Uma boa parte daquilo que nós vemos como a arquitetura, por exemplo, marroquina, nomeadamente em cidades como Marrakech, Fez, é uma arquitetura de origem islâmica, sim, mas é berbera, porque as dinastias, principalmente Marrakech, é uma cidade que foi construída por dinastias berberes. Então a arquitetura que nós observamos nos antigos palácios, por exemplo, se visitarmos Marrakech, estamos a ver arquitetura berbera.
E depois os berberes também são uma cultura, ainda hoje um povo muito musical. Eles têm muitos instrumentos de música, gostam de roupas com coloridas, com tatuagens. Tudo isso faz parte ainda da cultura berbere hoje. E também há alguns pratos de culinária berbere, nomeadamente vou dar aqui o exemplo de dois. Por exemplo, o cuscuz é um prato de origem berbere. Há pão berbere feito à maneira berbere. Há a burgeja, por exemplo, que é uma espécie de panqueca que é feita de farinha, ovos, sal e este, que é uma espécie de. Como é que eu ia dizer? Falta-me agora aqui o termo. O este é uma espécie de kefir. É isso. Estava-me a faltar. Estava-me a faltar a palavra kefir. É uma espécie de kefir originário do norte da África e que é usado pelos berberes. Mas pronto, ficaram aqui estas duas notas sobre a Etiópia e sobre os povos berberes. Sei que isto não é a forma ideal, nem eu tinha pensado fazê-lo desta forma, mas assim, pronto, já têm algo para acompanhar. No caso da Etiópia, um pequeno PowerPoint que depois podem ler depois de verem o vídeo documentário que eu mandei sobre a Etiópia, que está bastante completo e que desenvolve temas que eu aqui abordei, mas desenvolve-os em muito mais profundidade. E se depois virem na sequência, no link que eu mandei da Wikipédia, em que se aborda a temporada 2 da temporada dos Reinos Perdidos de África, há lá um capítulo que fala de Marrocos. Quando esse capítulo é referente a Marrocos, mas eu ainda vou ver se consigo arranjar a ligação para mandar, está-se a referir precisamente aos berberes marroquinos e a deslinos, mas principalmente marroquinos, mas eu ainda vou ver se consigo arranjar o vídeo ou link para esse documentário e depois eu mando nos entretantos para não ficarem só aqui comigo a falar acerca dos berberes. De todas as maneiras, espero que tenham gostado, dentro do possível, destes dois vídeos e que eu fiz, o primeiro da Etiópia, o segundo acerca dos berberes, e espero reencontrá-los em breve e que protejam-se e que isto tudo continue bem com todos vós e com todas as vossas famílias, porque a coisa não está fácil e dá a sensação que ainda vai demorar um bocadinho. Enfim, até uma próxima e obrigado por assistirem.